O ano era 2010, eu vivia em Londres e trabalhava em um restaurante espanhol. Certo dia eu cheguei pro meu colega espanhol, Davi, e lhe disse as seguintes palavras: Mira tío, comprei o novo CD de Eminem. Ele muito gentilmente me fez a seguinte correção: He comprado o novo CD de Eminem. Eu lhe agradeci, pois a gente tinha feito um acordo, melhor dizendo, eu havia feito um pedido a ele que me corrigisse sempre que eu falasse alguma coisa gramaticalmente incorreta ou que soasse, não sei, estranho em espanhol. Mas é claro que eu perguntei pra ele o que qualquer um perguntaria: Que gracias, pero por quê? E ele, novamente ainda com muita gentileza, me respondeu: No sé. Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo em nosso canal. Então essa história que eu tô trazendo aqui, que realmente aconteceu, não estou inventando nada, já me fez ficar com uma, digamos, pulga atrás da orelha em relação a esse tempo verbal composto que no gramatiquês, no título original, é chamado de pretérito perfecto. E o que acontece é que esse tempo verbal é muito difícil para nós falantes da língua portuguesa, não apenas brasileiros, porque olha que interessante, das línguas românticas, né, as línguas descendentes diretas ali do latim, todas ou quase todas apresentam este tempo composto para se referir a um tempo passado, do qual a gente vai falar nesse vídeo. Adivinhe qual é a única língua desse grupinho que não apresenta esse tempo verbal? Bruh. Pois é. E aí que entra a nossa dificuldade, a gente não tem esse tempo verbal em português. Bom, agora eu tenho uma boa notícia para você que fala inglês. Se você já fala inglês e já domina o tempo verbal que se chama Present Perfect, você com certeza não precisa desse vídeo, porque você pega e dá um Ctrl+C nessas regras e um Ctrl+V aqui no espanhol. Ou seja, funciona da mesmíssima maneira. Ou seja, o princípio no caso, né? O princípio é exatamente o mesmo. Você nem precisa chegar até o final desse vídeo. Agora, se você tá aprendendo inglês, né? Enfim, tem vídeos aqui no canal, vou deixar linkado em algum lugar por aqui, falando do Present Perfect. E, como eu disse, é o mesmo princípio, são as mesmas regras. Então, aprendeu um, aprendeu outro por tabela, beleza? Então vamos começar sem mais enrolação pro primeiro ponto. Eu vou chamar a partir de agora, para não ficar do gramatiquês, entre o passado normal e o passado composto. Composto por quê? Porque a gente vai utilizar o verbo haber e o verbo do passado na forma particípio. Por exemplo, yo he comprado el nuevo CD de Eminem, como muito bem me esclareceu o meu amigo Davi. Então esse é o passado composto a partir de agora, combinado? Quando no passado simples, que foi a forma que eu cheguei dizendo, a gente vai apenas trazer o verbo para a forma passado simples. No caso, yo compré el nuevo CD de Eminem. Então o passado composto, como o próprio nome aqui já está dizendo, é um passado que a gente vai compor, vai criar essa frase, vai ter que saber as formas presentes do verbo haber, que são as seguintes: yo, he, tú, has, él, ha, ella, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han, ellas, han. Então isso vai ter que estar na ponta da língua. Se você não souber isso logo de cara, você não vai conseguir falar esse passado composto, evidentemente, né? O segundo requisito para falar o passado composto é ter memorizado a forma passado particípio dos verbos. Isso é fácil pra gente porque a gente também tem isso em português. Quer ver? Trabalhar, trabajado. Trabalhar, trabalhado. Aliás, a gente não só tem, como a gente tem numa proporção muito similar, muito parecida. Então assim, se você é brasileiro, não te preocupes. Já o passado, que eu vou chamar de simples, requer um pouquinho mais de amplitude, ou seja, a gente vai precisar lembrar a forma passada de todos os sujeitos ali, né? Por exemplo, yo compré, tu compraste, nosotros compramos, etc, etc. Então, de certa forma, abrindo um parênteses aqui, repare que o passado composto ele é, via de regra, mais fácil, ele fica mais fácil de ser utilizado. Se você já teve a oportunidade de estudar línguas como o francês, o italiano, ou até mesmo o alemão, você vai perceber que isso te salva a vida bastante, assim, quando você ainda não memorizou bem os tempos, as conjugações passadas ali dos tempos, né, dos sujeitos diferentes, né, eu, ele, nós, vós, etc. Esse passado composto ele é muito simples, porque você vai apenas, como eu já falei, memorizar o tempo verbal presente do verbo haver,
e o particípio, que é um só para qualquer um. Por exemplo, yo he comprado, nosotros hemos comprado. A única coisa que mudou nessa frase, nessas duas frases, é a forma do verbo haber. No caso, yo, hemos, nosotros. Bem simples, né? Mas agora para o cerne da questão aqui, que é qual é a diferença de fato entre os dois. Porque uma coisa que eu sempre digo nas aulas de Present Perfect, se você já assistiu aqui, se você é um aluno não só de espanhol, mas também de inglês, você já deve ter me visto falando aí, basicamente, que não há diferença gritante no significado, assim, na hora de traduzir, eu quero dizer, entre as duas frases. Por exemplo, yo compré el CD, yo he comprado. As duas frases, inicialmente, a gente vai traduzir como eu comprei. Agora, qual é a diferença prática entre as duas? Ou seja, quando que eu devo utilizar uma e não a outra e vice-versa? Começando pelo passado simples. Passado simples, a regra de ouro é: qual é o período de tempo que está sendo colocado, se é que está sendo colocado, dentro dessa frase? O que eu quero dizer com isso? Ayer yo hablé con mi hermana. La semana pasada yo trabajé 40 horas. Então repare que nessas duas frases a gente tem dois marcadorzinhos de tempo muito expressivos e que fazem com que a gente precise usar o tempo verbal, o passado simples e não o composto, e não possa usar o composto, melhor dizendo. Eu tô falando de ayer, ontem, e la semana passada. O que esses dois tempos têm em comum? São períodos que já acabaram. Um truque para entender bem essa dinâmica é o seguinte: se eu perguntar para você, você ganhou na loteria mês passado? Você vai me dizer com 100% de certeza, provavelmente que não, ou talvez que sim, se você ganhou, é claro, né? Mas o ponto é, você vai poder falar com 100% de certeza. Agora, se eu te pergunto, se eu te faço a mesma pergunta, mas trocando o mês passado pelo mês atual, você vai dizer que não, mas a resposta mais adequada é ainda não. Por quê? Óbvio, porque o mês ainda não acabou. Pode ser que amanhã você ganhe, depois de amanhã, enfim, até o final do mês isso acabe acontecendo. Pegou o princípio? Então assim, o princípio é: a frase está referenciada em um período de tempo que já foi finalizado ou que ainda está em aberto. Então, se o período de tempo está claro, que é um período de tempo fechado, e ainda que não haja uma referência direta, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, fui a Disney. Então repare que assim, não é falado qual é o ano, em que ano eu tinha 15 anos, 2003, 2006, 2020, não fica claro, mas fica claro que eu não tenho mais 15 anos, porque no momento que eu falo quando eu tinha, já significa que eu não tenho mais, então eu estou falando de um período que já acabou. Agora o passado composto, ele já é para períodos de tempo, períodos abertos ainda de tempo, né? Como este mês, essa semana, hoje, ou até mesmo quando você não fala nada, quando o tempo fica em aberto. Por isso, naquela ocasião, com o meu amigo Davi, em 2010, eu precisava ter usado o yo he comprado. Porque apesar de eu não falar quando, eu estava trazendo uma informação nova para ele. Então é algo que ainda está ali em relevância de assunto, é um assunto ainda em relevância. Por isso, apesar do meu amigo Davi não ter sabido explicar isso na época, hoje eu sei, ele talvez ainda não saiba, ele de fato estava certo, eu precisava ter usado o tempo verbal composto, justamente por esse motivo. E aí, esse vídeo ajudou você? Se sim, já sabe, né? Curta, compartilhe, dá like, mostre pros amigos aí que ainda estão se batendo um pouquinho talvez, ou que ainda não chegaram nesse tempo verbal. É bom pra eles já irem se acostumando, já irem entendendo um pouco melhor e sabendo o que os espera, o que os aguarda. E a gente se vê no próximo vídeo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense. Tchau.